O tema de hoje do Estúdio News é Economia Internacional em 2024. Para conversar com a gente, temos aqui Alessandro Azzoni, economista e advogado, e José Cláudio Securato, doutor em Economia e presidente da Sampo Escola de Negócios. Sejam bem-vindos, obrigado pela participação. Dá meu olá para o José, prazer tê-lo aqui. Obrigado, Gustavo, pelo convite, prazer é meu. Alessandro, também digo mesmo, prazer recebê-lo aqui para falar sobre esse cenário desafiador, digamos, da economia, né? É sempre desafiador, né? Ainda mais com esses fatores mais externos, deixa mais preocupante ainda. Mas é um prazer estar com vocês novamente aqui na Record News. Queria começar ouvindo de vocês, primeiro do José, como que a gente pode olhar para o cenário mundial hoje? É de estabilidade, é de expectativa, é de tensão, de receio quanto à economia mundial? É um cenário bastante complexo, né? A gente tem uma retomada da economia, uma reorganização econômica, principalmente porque a gente ainda vive alguns efeitos do Covid. Então, quando a gente tem a pandemia em 2020 e 2021 principalmente, a economia ela se desacelera, então a gente lembra todo mundo em casa, todo mundo cheio de restrições, o nível de dinheiro que circula na economia ele baixa, as economias perdem sustentação, as economias perdem riqueza, os governos de todo mundo, eles entram nas economias colocando muito dinheiro, vocês incentivando as pessoas físicas, as empresas e os próprios governos locais para que essa economia fique mais pujante. E aí a gente vê um processo de 22 e 23 onde tem excesso de dinheiro. E toda vez que tem muito dinheiro, as coisas ficam um pouco mais caras e quando ficam um pouco mais caras, a gente chama de inflação. Esse cenário inflacionário fez também o mundo inteiro, né, os bancos centrais do mundo inteiro, os ministérios da Fazenda, a economia do mundo inteiro, subirem as taxas de juros para fazerem frente a esse processo inflacionário. Então, a gente entra em 2024, onde o mundo tenta se ainda estabilizar para um cenário pré-Covid, ou seja, para a gente tentar voltar para uma briga, né, para um nível de discussão econômica de 2019. Por isso que a gente ainda tem discussões de juros importantes no Brasil, nos Estados Unidos, no Japão, na própria comunidade europeia, mas somado a isso a gente tem, né, os conflitos no Oriente Médio, conflitos, né, Rússia e Ucrânia, que dão um tempero especial para esse período que a gente vive agora. Pegando esse gancho e até querendo ouvir um pouco de você, Alessandro, os conflitos, muita gente antigamente dizia que quando há guerra os mercados sobem, toda uma complexidade. Hoje em dia, como que os mercados, as economias veem o conflito? Porque na época que iniciou o conflito, principalmente na Ucrânia, tinha um receio à economia europeia, porque dependia muito do gás da Rússia. Como é que está essa situação, olhando para o olho do furacão que é a Europa? Essa impressão de falar sobre que a guerra trazia grandes evoluções econômicas era antes da globalização. Com a globalização, perdeu-se a questão de produção interna e você começou a usar os produtos de todos os países. E acabou tendo uma integração internacional. E quando você tem um avanço de um conflito, como foi a questão da Ucrânia, a da Ucrânia, eu falo que é um caso diferente de Israel, porque foi impostas sanções econômicas com a Rússia e praticamente que os países europeus dependiam da Rússia. Seria a mesma coisa que eu morasse na casa dos meus pais e a partir daquele momento eu falasse para ele assim, ó, a partir de hoje eu vou dormir no seu quarto, você vai dormir na sala, colocando imposições. Aí o pai vai chegar e falar assim, a partir de hoje eu não te dou mais mesada. Mais ou menos seria isso. Então, colocaram sanções econômicas contra a Rússia. A Rússia era o terceiro maior produtor de petróleo, o maior produtor de carvão, o maior produtor de trigo. Aí, automaticamente, com a guerra, a Ucrânia também era grandes produtores, automaticamente bloqueou praticamente toda a questão da Europa. Então, essa questão dos conflitos internacionais hoje fez uma mudança internacional hoje, você já vê formações de blocos. Com a sanção econômica, você vê que o bloco do Oriente voltou a se formar. Paquistão, Índia, China, Rússia, a Coreia, eles estão se articulando e formando um bloco. Criaram um clear, criaram um sistema de operações, uma monetização entre eles, a circulação, eles se protegem economicamente com os seus mercados e para não criar dependência com o dólar nem com os mercados europeus. E da mesma forma o mercado como o europeu também começa a gerar situações de protecionismo. A América também faz isso e nós da Sul-Americana também queremos fazer isso com o Mercosul. Então você vê que
tudo que nós avançamos com a globalização, nós com os conflitos, nós retroagimos para a formação dos blocos. É ruim, porque você deixa de ter uma economia competitiva, com preços menores, e volta de novo à questão de cenários protetivos. É isso que acaba tendo esses conflitos, acaba mudando essa história de que pode trazer benefício. Não, muito pelo contrário. A dependência que eu tinha me prejudica. Foi o que aconteceu com a Europa, dependia do combustível. A questão também dos Estados Unidos também sofrer esse impacto por causa da alta dos preços dos combustíveis. O mundo inteiro sofreu esse impacto justamente por causa da globalização, e aí esses conflitos acabam sendo temerários. A própria Israel não deu ainda um boom maior porque não atacaram o Irã. Se o Irã entrar na guerra, aí o preço do barril vai subir, aí temos um novo colapso de novo. É uma nova dinâmica complexa. O Alessandro falou dos Estados Unidos, eu queria começar olhando para esse mundo da economia mundial justamente por esse gigante. 2024 é um ano de eleições. Além dos conflitos que a gente já falou, e claro, impactam em toda a dinâmica americana, o quanto as eleições podem prejudicar essa retomada econômica americana, principalmente no aspecto de baixar juros, que a gente fica na expectativa, principalmente nós brasileiros, né, que influencia diretamente nos nossos juros. Os juros podem ficar mais altos, serem segurados pelo Fed? Como é que a gente olha para a economia americana num ano de eleição? O ano de eleição vai ser realmente muito importante para a economia americana e substancialmente importante para o mundo, né? Vamos dividir a discussão em 2 pontos. Quando a gente pensa no ponto econômico, existe um descasamento entre o presidente do Banco Central americano e o presidente da República norte-americana. Então, a opção republicana ou democrata, né, que são os 2 principais partidos dentro dos Estados Unidos, ele tem eleição esse ano para assumir no começo do ano que vem. Mas o presidente do Banco Central, e portanto toda a sua diretoria, só daqui a 2 anos tem uma eleição para assumir no ano subsequente. Então, existe um descasamento nesse processo. Esse processo nos dá uma certa segurança que o Banco Central americano terá um mandato muito parecido, muito contínuo e que deve ser bastante zeloso com relação à defesa da inflação e do emprego dentro dos Estados Unidos. Lembrando que o Banco Central americano ele não só usa os juros para combater a inflação, ele também aproveita, né, ele também, como tem por lei, também não deixar o nível de emprego cair muito. Então, essa é uma primeira discussão. Com relação à questão geopolítica, que eu acho que foi muito bem levantada, a gente tem uma discussão um pouco mais complexa. O mundo, de fato, está passando por uma reestruturação, né? O que a gente chamou de nova ordem mundial, que é o pós-Segunda Guerra Mundial, então 1945, onde a gente vai criar a Organização das Nações Unidas, o Fundo Monetário Nacional, uma série de instituições globais que ajudam a organizar o mundo. Essas instituições eram fundamentalmente americanas e europeias, principalmente norte-americanas, que é o grande vencedor da Segunda Guerra Mundial. Tem toda uma evolução desse mundo. Obviamente, na própria Organização das Nações Unidas, a gente tem dentro do Conselho de Segurança a China, por exemplo, por ser um país de dimensões tão grandes, com uma população também gigante. Mas a guerra da Rússia e da Ucrânia ela acelera uma reorganização mundial, onde o principal opositor dos Estados Unidos é a China, que já é a 2ª maior economia do mundo. Os Estados Unidos ainda lidera com folga, mas a China vem numa aceleração muito grande. E a eleição dos Estados Unidos, né, um partido republicano e um partido democrata, tem uma visão muito diferente em como endereçar essa nova formação, essa nova organização mundial. E aí eu acho que é onde a gente tem uma grande vantagem. Porque, por exemplo, um eventual governo Trump ele é muito menos tolerante ao que o presidente da Rússia, Vladimir Putin, faz invadindo um país que é a Ucrânia hoje. Ele não tolera. Ele certamente seria um pouco mais conflituoso. O nível de tensão aumenta. O nível de tensão aumenta, obviamente, os mercados financeiros vão sentir, o dólar vai sentir, a bolsa de valores vai sentir, e a gente vai sentir isso no nosso dia a dia, provavelmente com um pouco mais de inflação, com juros mais altos. Então, acho que a eleição norte-americana, de fato, é um ponto importante para a gente olhar ao longo do ano, que ele tem possíveis transformações até na nossa vida aqui no Brasil. Alessandro, a gente falando dos Estados Unidos, sempre houve uma dependência muito grande dos Estados Unidos quando a gente olha a economia mundial. Nessa nova ordem que vocês mencionaram, os Estados Unidos têm perdido a grande importância ou ainda é o gigante, ou essa questão da China já tem causado muitas dores de cabeça aos americanos? Sim,
ainda é uma grande economia, o dólar ainda rege quase todas as transações mundiais. O preço do barril é cotado em dólar e é o que estimula para a valorização do dólar também. A questão dos juros também americano faz com que a moeda americana se valorize mais e, com isso, ela se torne muito mais forte. A economia americana tem uma representatividade mais forte. Mas isso mudou. Mudou a partir do momento da guerra da Ucrânia. A minha leitura, eu entendo que quando o Putin vai ao Xi Jinping, ele vai pedindo uma bênção. Ele falou, olha, eu vou ficar sozinho. E automaticamente, o que se dá a entender é que ele falava assim, vamos ver o que as sanções que vão te pôr, porque eu também posso sofrer sanções econômicas. E automaticamente, todas as sanções econômicas colocadas para a Rússia, Xi Jinping ele se desfez, criou o próprio Clear. O Clear é o sistema de liquidação de operações que o Putin acabou sendo expulso, né, da Europa e dos Estados Unidos. Então, ele não conseguia fazer uma transação internacional. Xi Jinping criou o próprio. Aí ele foi percebendo que bloquearam as contas da Rússia em dólares. Ele começou a desfazer as posições em dólares, começou a fazer em moeda chinesa. Então, hoje, houve já uma expansão das reservas internacionais de muitos países em moedas chinesas. Teve já uma mudança, mas ainda está indo. Só que as instabilidades que nós temos na economia americana, em questão dos democratas, em questão dos republicanos, a questões dos conflitos internacionais, isso acaba... Não adianta só... Se você analisar micro, por exemplo, assim, a questão micro é quando você só analisa a economia americana sem o resto do mundo. Ela tem um cenário extremamente positivo, ela tem geração de emprego, valorização do trabalho. A única coisa que eu vejo que quando na pandemia ele fez a questão do aumento tipo um benefício para continuar estimulando a economia, que endividou o Estado. Tanto que hoje a dívida pública, o déficit público hoje é de 120% do PIB americano. Então, isso é uma coisa preocupante. Ainda você aumenta o título da dívida para trazer mais investidores, a economia começa a ficar um pouco nesse sentido. E o que ela depende? Ela depende, agora, tirando a economia americana internamente, que ela tem uma capacidade de fluir, ela depende dos cenários internacionais. Ela está sendo puxada de tudo quanto é jeito para a guerra. Parece que foi feito um joguinho de xadrez, aonde vamos puxar Estados Unidos aqui para a Ucrânia, vamos puxar ele para Israel, agora vamos trazer para a Venezuela, vamos trazer para Taiwan, porque os custos bélicos são muito altos, endivida muito mais o Estado americano. Então, essa questão dos conflitos internacionais podem atrapalhar, sabe as pedrinhas que você joga no meio do caminho para você cair? É como se fossem umas pedras para que, enquanto isso, a China consiga dar uma levantada e, de repente, numa dessas, conseguir igualar ou superar a economia americana. Antes da gente ir para o intervalo, eu queria fazer uma última pergunta. Olhando para esse cenário da China, a gente também tem um novo gigante, que é uma tal de Índia, que é a economia que mais cresce no mundo. Como que a gente pode olhar para essa Índia e qual que é o cenário, a perspectiva para um país desse tamanho, com uma população enorme e que tem ganhado espaço cada vez mais? A Índia, de fato, é o país mais importante hoje em termos de emergência, em termos de crescimento. Primeiro porque as empresas americanas estão deixando de investir na China. E muitas empresas chinesas estão deixando de investir nos Estados Unidos. Existe uma mútua proteção dos seus mercados e de exposição, né, do que se faz dentro do país oposto. A Índia, que é um país, né, que superou a população chinesa, né, com mais de 1,5 bilhão de pessoas, né, que já está ao lado do Japão e da Alemanha, brigando ali pela terceira posição, né? A Alemanha passou o Japão agora recentemente sendo a terceira maior economia, mas as três economias estão muito próximas, né? Com uma distância ainda grande de China e Estados Unidos, mas com uma aceleração muito grande. A Índia tem uma vantagem, ela tem pouquíssimos inimigos. Ela é um país relativamente neutro. É um país, portanto, que pode receber dinheiro chinês, pode receber dinheiro norte-americano e europeu. Tem recebido mais europeu e norte-americano. E, ao mesmo tempo, tem um potencial de investimento no mundo também gigantesco. O Brasil pode se beneficiar disso, até porque o Brasil recebe dinheiro dos Estados Unidos, da China, e agora também pode receber da Índia. A gente tem conseguido manter uma neutralidade. É muito importante, aliás, para o Brasil manter essa neutralidade. Então, a Índia, ela tem indústria, ela tem muito serviço, ela tem um nível de serviço global muito forte,
ela tem uma população que qualquer tipo de produto e serviço que você vende do mercado é gigantesco, né, com todas as facilidades, né, de um país um pouco mais neutro. Lembrando também que a Índia fala inglês, ela foi colônia britânica durante um período, então parte da China, né, parte da Índia, desculpa, fala inglês, o que também aproxima um pouco de um mercado de transações internacionais. Então eu vejo com muito bons olhos como a Índia deve entrar com muito mais força no mercado internacional e gerando oportunidades aí para um pedaço grande do mundo. Alessandro, você falou sobre a questão dos blocos e a gente terminou falando sobre Índia. Eu queria pegar esse gancho de Índia, olhar para BRICS e Brasil e esse novo polo sul do mundo que tanto se fala. Economicamente, para o Brasil, nesse momento há uma tentativa de união e fortalecimento desses laços do BRICS. Como que a gente olha para isso para 2024 e para a economia brasileira? Para a economia brasileira, a relação internacional sempre, exatamente como foi colocada, a questão da neutralidade do Brasil. O Brasil sempre foi colocado como um país amigo. Então, isso nos ajuda muito nas relações internacionais e também para ser um atrativo de capitais estrangeiros para investimento. Então, isso é um cenário positivo. Então, quanto mais a participação nos blocos, quanto mais solidificação nos blocos, principalmente no BRICS, como até na questão do Mercosul agora, que está muito discutida, é muito importante para o Brasil para alavancar a nossa economia. Nós precisamos das relações. Nós temos produção, temos demanda interna e nós precisamos fazer a questão da estimulação das exportações. Precisamos trazer a questão de troca de tecnologias. Acho que foi uma pauta importante que foi discutida nas eleições e o Alckmin está digerindo nesse sentido, a questão que sempre foi o processo de reindustrialização. Me preocupava muito o Brasil, uma economia crescente, passando dos anos 80, de 35% de participação do PIB das indústrias, passando para 11%, chegando a 12% do PIB hoje. Então, quer dizer assim, nós temos que ter um processo tecnológico também colocado, uma troca de tecnologia com esses países, que é muito importante, primeiro, por causa de geração de emprego, valor agregado muito maior. O que é valor agregado maior? Ou seja, o agro, nós temos o preço do grão cotado internacionalmente, é o valor da saca. Já um produto elaborado pela indústria, ela tem muito mais valor na sua linha de produção e é mais caro. Isso melhora a questão da entrada de dólares para o país, questão de balança comercial, questão de investimentos, até a nível de aperfeiçoamento de mão de obra. Então, essa formação e essa pactuação nos blocos é muito importante. A retomada do Brasil da participação e tentar atrair investimentos, como a própria Índia. A Índia tem muita tecnologia. Acho que é importante trazer essas tecnologias para o Brasil e o único problema é que assim, a mão de obra na China não é tão, na Índia ela não é tão cara como nos outros países, então ainda pode ser que ainda nós tenhamos uma restrição de ter investimentos diretos assim para fabricar. Tem um pátio fabril aqui, mas eu acredito que investimentos diretos nós já ganhamos na questão de investimentos diretos estrangeiros. O Brasil está igualando ao Caribe praticamente no recebimento de recursos. Os recursos desses investimentos diretos são exatamente questão de infraestrutura, questão de energia. Então, é muito importante a solidificação dos mercados. O Mercosul, essa discussão no Mercosul, para você ver como é tão importante que as barreiras que nós estamos sofrendo justamente é proteção de mercado. A França mesmo, o Macron, e alguns países tipo Itália e Alemanha, que são pequenos produtores, mas a França é um grande produtor, ela alimenta praticamente a Europa, está desesperada com a questão se fizesse acordo do Mercosul com o Comum Europeu, porque praticamente o preço de um frango abatido no Brasil o preço lá na França custa 3 vezes o preço de um aqui. Então, automaticamente, não é uma concorrência desleal, é uma questão competitiva e nós vamos avançar muito. Por isso que está tendo essa barreira muito grande de vetar essa questão desse acordo com o Comum Europeu, justamente o Mercosul entrar. Mas dá força, os blocos dão forças. Eu acho assim, e é importante até o BRICS que aumentou sua base, eu acho que vai ficar muito difícil a discussão quando você aumenta muito a base, porque uma das normativas é o consenso.
consenso com tanto Como país, você é vai... complicado. Já com 5 já é complicado. Você imagina se você aumenta para 10, 15 membros para chegar num consenso. Eu acho que isso começa a complicar, mas você evita de formação de blocos individualizados, como a questão do Oriente, a questão da Europa, começa da África, a América Latina, a questão do NAFTA, como nós tínhamos no passado. Então, eu acho que você abre, mas você acaba incluindo mais membros, tendo uma diversificação e você acaba dando uma homogeneizada nesse sentido. Só lembrando que no caso da França, ele é o 10º maior produtor agrícola, mas economia familiar e muito distribuída. E ela é subsidiada pelo Estado francês. Então, a competição do Brasil... Né? É um dumping, de uma certa até forma. Uma proteção, até uma produção desleal, né? Tem um dumping internacional. Um incentivo que globalmente ele é ruim. Bom para a França, que obviamente protege a família produtora, né? A família do interior francesa, mas obviamente o Brasil entrando no Mercosul com a nossa capacidade, nossos custos de produção são muito mais baixos, o nível de competição para a empresa francesa fica muito baixo. Não é à toa que a gente viu vários protestos, né, de produtores lá na França em especial. O Alessandro falou sobre energia e essa é uma pauta que tem crescido cada vez mais e também é um ponto que o Brasil surge ali com um certo protagonismo. O que a gente pode esperar desse cenário, desse setor energético para 2024? Se ele impulsiona tecnologicamente, se ele impulsiona na formação de empregos, mas também é muito custoso? 2024 vai ser um ano importante para a energia. Eu acho que ainda não é o ano decisivo, porque o prazo de estudo, análise, testes e expansão de novas matrizes energéticas, ele é mais longo, mas a gente tem uma qualidade da discussão muito melhor. Então, hoje, a grande discussão energética é, primeiro, o mundo trabalhava num cenário de ir para matrizes energéticas limpas. A guerra da Rússia, né, e o interrompimento do gás natural vindo da Rússia, abastecendo vários países da Europa, inclusive a Alemanha, ela questiona esse modelo, porque a partir de agora, uma questão geopolítica, né, faz com que eu não tenha acesso a uma energia mais limpa, que é o gás natural. Se rediscuta na própria Europa outras matrizes mais antigas, até o carvão, que é uma matriz muito poluente, como forma de estratégia. Ou seja, cada país tem sempre a visão, quais são as opções que eu tenho em termos de energia, quais são as opções limpas, quais são as opções que eu tenho que são mais poluentes. Existe um consenso na Europa de mudar para o não poluente, mas o geopolítico tem travado essa mudança, ou pelo menos postergado essa mudança. Por outro lado, a gente vê uma China muito agressiva na questão, por exemplo, do automóvel elétrico. Ela tem feito investimentos globalmente, como a gente tem visto aqui no Brasil, fazendo com que esses automóveis entrem, cresçam, passem a ser usados, porque eles acreditam que vai ser a grande matriz. No Brasil, que temos vários tipos de alternativas vindo do agrícola, a gente poderia protagonizar isso de uma forma completamente diferente e provavelmente mais sustentável. A discussão hoje ela ganha qualidade porque a gente está olhando ponta a ponta o processo. Não só a geração da energia, mas todos os fatores industriais do uso do produto e depois do descarte. Ou seja, eu vou usar um carro a combustão. Tá, e quanto custa fazer um carro a combustão? Eu vou usar um carro a energia elétrica. E quanto custa produzir um carro a energia elétrica? Então, eu estou olhando a matriz energética, estou olhando a produção, do exemplo do automóvel, e depois eu tenho um problema do descarte. Ah, tá bom. Como é que eu descarto um carro a combustão e como é que eu descarto, no caso, as baterias, que são os grandes problemas? Consigo ou não consigo reutilizar essas baterias? E os vários tipos de híbrido também começam a ser discutidos, porque a gente não precisa fazer um híbrido, né, que é o que tem nos Estados Unidos, na Europa e até com a tecnologia chinesa, que é um híbrido de gasolina com energia elétrica. A gente no Brasil pode fazer um híbrido de etanol com energia elétrica. Ou seja, a gente consegue ter mais competitividade. Então, essa é a grande discussão. Parece muito razoável o Brasil ter muita capacidade, né, de protagonizar isso globalmente. O Brasil hoje tem a maior fonte de energia renovável. O Brasil é energia muito limpa. O Brasil tem uma vantagem competitiva gigante nesse sentido. Mas a gente não tem a pujança, por exemplo, que uma China tem para conseguir, né, sob certo aspecto, impor ao mundo, não por força, mas por mercado, né, por força competitiva mercadológica, uma tecnologia talvez brasileira, uma solução brasileira para isso. Mas que a gente pode usar tecnologias brasileiras com a vantagem brasileira no Brasil, como a gente usou o álcool, claro, né, décadas atrás, a gente também pode. Então, é uma discussão muito importante ainda para o ano
e que isso impacta a nossa vida totalmente, né? Todo mundo está pensando em carro, em placas solares, né, para as residências, está todo mundo, né, para as empresas, todo mundo pensando, né, qual é o momento. E são discussões que a gente vê, né? As pessoas de fato conversam sobre isso no dia a dia, e com algumas dúvidas, e gradativamente a gente vai ter respostas um pouco mais precisas. Alessandro? Não, eu só um ponto que eu fico muito preocupado com a questão dos avanços das energias. Primeiro que ela deu um sinal que, quando teve a guerra praticamente agora na Israel, ela não teve uma puxada no preço dos combustíveis, uma por questão, num dos pontos da desaceleração das economias mundiais, e a troca da matriz energética. Você pode ver que o preço do barril não ultrapassou $80, mesmo com o risco de uma guerra em pleno Oriente Médio. Já é cotado praticamente a mudança das energias renováveis, né? Então, isso é um ponto positivo. O que se coloca hoje é o modelo de energia renovável. O Brasil, quando teve o apagão na época do Fernando Henrique, que nós tivemos o apagão, nós tínhamos praticamente uma dependência de 86% nas hidrelétricas. Hoje já caiu para 60%, hoje já tem uma participação de 14% da eólica, já estamos, acho que, com 8% das placas fotovoltaicas, então nós estamos tendo uma mudança muito grande. Tanto que hoje já não tem mais a questão do investimento para fazer uma hidrelétrica. Tem as pequenas centrais hidrelétricas, são pequenas usinas, assim, aproveitando uma queda d'água numa cachoeira, alguma coisa nesse sentido. E olha que a licença ambiental é muito difícil de ser dada. Então é mais fácil eu montar um parque eólico ou tentar fazer uma nova concepção de captação por energia solar do que eu tentar fazer um projeto já na questão da hidrelétrica. Nós sofremos com a questão hídrica. Está um marco regulatório agora no Congresso para a regulação da captação de energia eólica no mar, mas, infelizmente, né, sempre tem aquele grupo que coloca um jabuti no meio. Você está falando de matriz energética renovável e alguém enfiou lá carvão. Como você fala de matriz energética renovável no mar e colocaram um jabutizinho lá de um carvão? Mas essa é a grande discussão. Qual o modelo? A questão dos carros, ele cresceu, deu um boom, depois parou, depois foi. A Toyota veio com a questão do hidrogênio, o outro veio com a questão do elétrico, o outro está vindo. Então, qual é o modelo? Qual é o modelo que tem eficiência? Qual é a capacidade de a gente fazer a implantação capaz de crescer? E tudo isso envolve o quê? Investimento em infraestrutura. Se eu quero montar um parque eólico, como nós tivemos no passado, quando se montaram os primeiros parques eólicos, o que faltou para eles expandirem cada vez mais? Não tinha ligação da produção ao terminal. Quando colocaram as placas fotovoltaicas em cima dos estádios do Bahia para fazer geração e devolver, não tinha como ligar na rede. Então, falta a questão de infraestrutura. Não é só no Brasil, no mundo. Você fala de carro de energia, carro elétrico. O carro tem uma autonomia, o carro mais alto de autonomia tem 450 quilômetros. Você pega daqui para Brasília, 1.000 quilômetros. Você não chega. Onde você vai carregar seu carro? Vai ter uma tomadinha? A tomada, o carregamento que eles te oferecem é um carregamento lento. Então, meia hora, 45 minutos, carrega 30% da sua bateria. Não existe posto de carregamento rápido no Brasil que você para meia hora e carrega 85% da sua bateria. Não tem. Então, você vai comprar um carro, todo mundo está comprando um carro elétrico para usar na capital, para usar na cidade. Porque cidade grande, né? Cidade grande, porque você não tem autonomia. Onde você vai carregar? Mas no meu shopping, no meu supermercado, é carga lenta, 30%. Então, quer dizer assim, não foi um boom de mercado. Os japoneses aproveitaram essa deixa do alta do combustível, preço, e colocaram. Tá, e como que você sobrevive com um carro desse? Outro ponto. Estão discutindo agora a durabilidade das baterias. A garantia é 5 anos, elas duram 6. O preço da bateria é quase 70% do valor do carro. Então, quer dizer, um carro usado com 5 anos não tem valor de mercado. Então, tem certos cuidados agora que não estão sendo pensados e
e estão sendo colocados. E é o que dá uma atrasada no processo, porque alguns países pensam nessa troca de matriz, como fez a questão do investimento lá da controle inflacionário americano, foi que fez investimentos em grandes matrizes energéticas, que era importante para os Estados Unidos, incentivo à indústria da economia verde. A Europa está tentando fazer, mas também tem a questão da dependência, porque eu vou fazer um carro elétrico, precisa ligar numa tomada, mas eu não tenho energia. E a energia que está vindo da tomada também ainda não é limpa. Não é limpa, então. São as pedras, como você falou, no caminho que vão surgindo, né? Não é tão simples a discussão. A matriz energética para fornecimento de energia para nós é mais fácil. Basta a questão de investimento em infraestrutura. Montou-se o parque eólico, faz a ligação na rede, acabou. Você montou na sua casa, a empresa local tem que fazer a instalação para você distribuir a sua energia para a rede. Essa questão de infraestrutura é muito mais fácil de ser resolvida, porque é uma questão política. Agora, as outras é uma questão de infraestrutura muito grande, porque um governo não vai investir numa bomba de praticamente você carregar. Primeiro, porque a legislação brasileira não permite que um posto de gasolina venda energia. Só as agências que são reguladas pela Enel. Tem toda uma burocracia em volta. Então, é um problema ainda que está ainda... E limita o mundo inteiro, não é só o Brasil não, tá, gente? Olha, foi um prazer tê-los aqui. Infelizmente, o nosso tempo acabou, mas essa é uma discussão que poderia durar 3, 4 programas, mas quero agradecer demais a participação de José. Obrigado e até uma próxima. Obrigado. Alessandro, também obrigado pela participação aqui conosco e a gente se vê. Obrigado, Gustavo. É um prazer sempre estar com vocês aqui na Record News. O Estúdio News de hoje fica por aqui. Eu conversei com Alessandro Azzoni, economista e advogado, e José Cláudio Securato, doutor em economia e presidente da Sampo Escola de Negócios. Você já pode acompanhar essa entrevista lá no nosso canal no YouTube, também pelo Play Plus e pelo nosso podcast. Eu espero você no próximo programa. Tchau, tchau.